Durante todo este mês, a campanha Setembro Amarelo trabalha com a prevenção do suicídio. E uma das principais causas do ato de tirar a própria vida é a depressão. Por isso mesmo, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. No quadro O que eu faço, doutor, de hoje, vamos tratar sobre a diferença entre a depressão, que é uma doença, e aquela tristeza profunda, mas com uma causa específica, seja a morte de um parente ou a perda de um emprego ou uma separação. E quem vai nos ajudar para entender melhor sobre essa diferença e como buscar ajuda em algum desses casos é o médico psiquiatra Vicente Gomes, com quem a gente conversa a partir de agora. Doutor Vicente, bom dia, bem-vindo. É importante a gente começar falando realmente dessa diferença. Quando aquele sentimento que me traz tristeza, desânimo, mal-estar, é apenas algo passageiro ou é algo que já está crônico e que pode me trazer muitos outros problemas? Bom dia, Ângela. Bom dia a você que nos acompanha. É muito importante fazer essa diferença, até porque a gente sabe que hoje no cenário, né, de tantos sintomas psíquicos, né, um adoecimento mental cada vez mais comum em todas as faixas etárias, exatamente é importante a gente fazer essa diferenciação, tá? E também tem muita gente usando medicação psiquiátrica sem necessidade. Da mesma forma que tem gente que tem necessidade de usar um antidepressivo e não está usando. Então, a tristeza é uma reação normal, natural do ser humano, né? A partir do momento que a gente passa por algum momento difícil da vida, que faz parte, momentos difíceis, tá? Uma perda, uma decepção, uma frustração, é algo que é temporário, é algo que não vai comprometer muito o seu dia a dia. Você ainda consegue, né? Você ainda consegue trabalhar, né? Você consegue manter ali uma funcionalidade. Já a depressão, não. É algo que o quê? Além dessa tristeza, é uma tristeza profunda, é um humor deprimido, tá? Que ele vem acompanhado de outros sintomas, outros sinais, como por exemplo, uma perda do prazer, né? Alteração no sono, pode ser uma sonolência ou uma insônia, alteração no apetite, prejuízo de memória, de foco, pensamentos negativos, pessimismo, né? Você pode ter também alguns sintomas físicos, então são vários outros sinais e sintomas e que compromete o dia a dia da pessoa. Doutor Vicente, o fator tempo, se eu fico com esse sentimento de tristeza em mim, 5 dias, 10 dias, 15 dias, quando eu devo me policiar e procurar ajuda? Porque essa tristeza talvez não seja só esse sentimento passageiro. Perfeito. Então, a partir de 2 semanas, né, é que a gente pensaria em um processo depressivo. Então, até 14 dias, ok. A partir disso, é importante ficar atento, porque pode ser uma depressão. E como a gente falou no início, né, tem gente que tem essa necessidade de usar, e pelo preconceito, por às vezes até uma postura da família, achar que é bobeira, que é falta, né, de fé, falta do que fazer. Não. Inclusive a pessoa, ela tem essa consciência que precisa mudar, que precisa fazer algo, só que ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque há uma doença. E aí quando existe uma doença, necessita de tratamento. Diferente de uma tristeza, que essa tristeza, além de uma reação normal, natural, é algo que é necessário. Por quê? Porque quando a gente fica triste, a gente consegue fazer alguma reflexão, a gente consegue acessar o nosso eu interior, né? Por que que está acontecendo isso comigo? Por que que eu estou com essa tristeza? Por que que está persistindo? O que é que está me trazendo insatisfação? Será que é o meu emprego atual? Será que é a convivência com alguém? Será que é algo que não está legal no meu dia a dia? Então é algo, essa tristeza necessária, positiva no sentido para que eu faça uma reflexão e que eu consiga ter atitude, postura para mudar, para melhorar. Doutor Vicente, e quando essa reflexão ela não faz parte desse processo de tristeza, e aí a pessoa acredita que o problema só pode ser solucionado se ela não existir mais, aí é que a gente precisa falar sobre a depressão relacionada ao suicídio. Exatamente, aí é onde essas pessoas que têm esse pensamento de desistir, na realidade,
ela não quer desistir da vida, ela quer parar de sofrer, ela quer deixar de carregar aquele peso. Então, é um mecanismo de defesa. Só que exatamente como ela não está com o seu funcionamento mental em dia, ela acaba não conseguindo visualizar estratégias, ela não tem aquela motivação, ela não consegue enxergar aquela luz lá no fim do túnel. Por isso, a importância de uma ajuda através de uma psicoterapia, né, para lidar ali com alguns pensamentos, estratégias de autoconhecimento, ressignificar situações lá do passado que muitas vezes a gente acaba carregando e fica preso lá no passado. Não adianta. Todo mundo passa por algum momento difícil da vida e a gente erra, é normal. Só que a gente o quê? Deve tirar um aprendizado, aplicar hoje para que a gente consiga, né, ter benefício, que a gente colhe o fruto positivo lá na frente. Obrigada, doutor Vicente, pela participação, destacando também que o processo de escuta é fundamental para ajudar essas pessoas. Muito obrigada pela sua participação, prazer tê-lo aqui. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade sempre, muito obrigado a você pelo carinho, uma semana abençoada, leve, que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.